Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Hum. Bacana. Então, aí, bem-vindos aí, né, ao nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de Química Ambiental. A primeira aula, falamos aí sobre a água, né, e como que a gente obtém uma água com padrão potável, possíveis aplicações industriais que a gente possa estar utilizando a água. E nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o solo, né? E no nosso terceiro encontro, já no próximo mês, a gente vai falar aí sobre o ar, né? Então, a gente está caminhando aí, conhecendo um pouquinho da química, dos aspectos ambientais, pegando os três macro sistemas que a gente tem ambiental, que é a água, o solo e o ar. Então, hoje, a gente vai estar caminhando aí, né, para a gente poder estar estudando aí um pouquinho dos princípios da química do solo, falando aí um pouquinho, conhecendo um pouquinho, reforçando alguns princípios básicos, que muitas das coisas a gente já sabe, né, do que a gente precisa, do que a gente pode melhorar enquanto ser humano, em especial na conservação ou redução ou eliminação da poluição do solo, né? Que acaba que muitas das vezes não fica só no solo, ainda escorre para os lençóis freáticos, e a gente tem aí outras consequências, outras ocasiões que vão prejudicando aí, de certa forma, o meio ambiente e também a saúde humana. Assim como a água pode veicular micro-organismos, bactérias, fungos e protozoários, eumintos, né? O solo também pode. E aí a gente tem ele aí também como um possível veiculador de possíveis doenças humanas. E aí é todo o cuidado que a gente tem que ter realmente aí com o solo, com a conservação, preservação, e eu gosto muito de dizer que há nada melhor do que o exemplo. Então não adianta a gente falar com o filho que a gente precisa colocar o lixo no lixo, mas às vezes a gente sai de carro, pega um papelzinho de bala e joga pela janela, né? Opa, cadê o exemplo, né? Quando a gente fala desse preceito de química ambiental, sem dúvida nenhuma, nada melhor do que o exemplo para a gente poder caminhar, para a gente poder prosseguir e para a gente poder realmente demonstrar que a gente tem responsabilidade ambiental pelo exemplo, sem dúvida nenhuma. Alguém aí trabalha com essa área de química ambiental? Se eu não me engano, alguém falou na aula passada que trabalhava, eu esqueci o nome, eu peço desculpa. Quem aí já trabalha com essa parte de química ambiental? Água, ar, solo. Hoje não tem ninguém, não? Beleza. Estão muito caladinhos. Então, qual que é o nosso objetivo? Né? É a gente entender um pouco das camadas do solo, a sua importância e um pouco da sua classificação. Como que a gente, muitas das vezes, qualifica que um solo tem uma boa característica para a agricultura, né? E assim por diante. Então, esse aí é o nosso grande objetivo de hoje. E se a gente vai falar de solo, o que é o solo? Né?
O que é o solo? Quem aí me ajuda? Quem aí arrisca? O que para vocês, Analice, Emanuele, Gleison, Jefferson, Lília, Rosemary, o que é o solo para vocês? O que é o solo para vocês? A gente, muitas das vezes, já tem aquela. A Lilian colocou aí para a gente, é a terra, show de bola. Então, é a superfície da terra, né? É a terra, é a base, sim, onde que a gente coloca os pés, onde que constrói a base das casas ali, né? O alicerce, vamos dizer assim, para levantar prédios, casas, você precisa de uma base. Essa base é a terra, como diz a Lília, e é o solo, né, que a gente está vendo aqui dentro da nossa disciplina. Obrigado aí, pessoal, pela ajuda. Show de bola, né? Então, para a agronomia, se a gente for pegar o solo, ele vem muito com a classificação para aquilo que ele é aplicado, né? Onde que ele tem alguma utilidade para mim. Então, se a gente pegar aqui, ó, para a agronomia, o solo é a camada de terra arável, ou seja, ele vai ser arado, geralmente de poucos metros de espessura, constituído de material desagregado, né, que aí vem um pouco da matéria orgânica, do material mineral, ar, água, né, e que vai ou que pode suportar a vida, que vai suportar ali as plantações, que são seres vivos, que são as plantas, por exemplo, né? Se a gente for pegar num contexto de estudo propriamente dito, 46% do solo ele é feito de matéria mineral, ou seja, de matéria inorgânica. De matéria inorgânica. 25% dele tem água. 25% a mais é ar. E apenas 4% é de matéria orgânica, né? Que a gente tem aí, que muitas das vezes essa matéria orgânica está na primeira camada dele, que é essa camada mais superficial, que a gente vê do próprio solo, né? Muitas das vezes é esses 4%. Então, olha que grande parte do solo a gente não consegue ver ao macroscópio, a não ser que a gente comece a cavar, né? Mas, em termos superficiais, né, a gente não consegue ver toda essa dimensão que é o solo. Existe uma profundidade relacionada aos constituintes e como eles se alojam para poder obter aí o que a gente chama o solo. E aí, quem explica isso para a gente melhor é aqui, ó, a geologia. O solo trata-se de um material não consolidado, resultantes de processos intempéricos, porque ele passa por temperatura alta, temperatura baixa, sol, chuva, né? Frio, calor. Então, isso aqui é o que eles chamam os processos intempéricos. Sobre um substrato que é a rocha, então a última camada, a mais consolidada no solo, é a rocha. E a rocha, quando ela vem passando essas intempéries, ela vai tendo seu desgaste, né? E vai gerando seus sedimentos. E esses sedimentos, juntamente com o relevo mais superficial, vai formando essa
crosta terrestre, que ali nos ajudou aí como a Terra, né? Ou seja, essa camada superficial da crosta terrestre, que a gente chama aí de nosso solo. Para a área da engenharia, tem a ver aí com o que a gente falou. É um material friável que eu consigo escavar para construir valas, e ali eu coloco o meu cimento, vou ter, por exemplo, o meu alicerce, né? Sem necessidade de explosivos, não posso estar utilizando pás, enxadas, picaretas, ele consigo escavar o solo, né? Com isso daí, e que ele vai servir de base, ele vai servir ali de apoio para as construções. E muitas das vezes, ele por si só, o solo, é um material de construção, né? Muitas das vezes a gente precisa pegar um solo arenoso para eu colocar junto com o cimento, para eu poder construir. Então, muitas das vezes, na área da engenharia, pegando aqui engenharia civil em especial, muitas das vezes o próprio solo já participa do processo de construção. E aí a gente tem aqui, ó, uma definição mais pedagógica, vamos dizer assim, né? Um corpo natural, ou seja, ele é natural, ele existe na natureza, dinâmico, ou seja, ele sofre o desgaste de acordo com aquelas intempéries que a gente falou no slide anterior, né? E aí ele vai ser constituído por minerais, que é a maior parte, 46%, matéria orgânica, que é a menor quantidade, que é 4%, mas ela é essencial para a manutenção da vida na superfície, ok? E, além disso, ele tem que ter água e ar em 25%. Então, é um corpo natural, ele é natural, constituído de matéria inorgânica e orgânica, e, além disso, de água e de ar, ok? E aí que vai conter matéria viva. É diferenciada em horizontes, aquilo que eu consigo ver ao meu olho, em horizonte na superfície, e em profundidade, né? Se é mais arenoso, mais argiloso, mais rochoso, aí é de acordo com a profundidade que a gente vai descendo, que é variável, né? E foram originados em morfologia, propriedades físicas e químicas, ou seja, eles têm uma composição diferente em cada região, em cada área, em cada setor que você vai, e que vai dar aí uma caracterização biológica, se ele vai ser bom ou não, por exemplo, para a cultura agrícola, né? De acordo com essa composição físico-química que tem nele. Quais minerais tem ali, por exemplo. Show de bola. Vocês já me ajudaram aí com o que é o solo para vocês. E qual que é a importância do solo? Qual a importância do solo? Já falamos bastante, inclusive algumas. Mas alguém me ajuda? Para vocês, qual a importância do solo? Sem dúvida nenhuma, a mais importante está aqui, ó. A base para o desenvolvimento da vida. Plantas e animais precisam de um apoio. E esse apoio vem através do solo. E a outra, importante para atividades econômicas. Olha a agricultura, que gera emprego, gera alimento, né? Gera sustentabilidade. Então, o solo é de grande importância aí também para o que a gente chama atividades econômicas.
E quando a gente pega a região de Araxá, a região de Minas Gerais como um todo, o Brasil como país, é um país que, economicamente falando, é extremamente dependente do solo. É extremamente dependente daquilo que ele retira como economia do solo. Seja para o uso, o seu próprio uso e para o seu uso externo, né? Que ele exporta aí muitas coisas relacionadas e que são cultivadas aí no próprio solo, né? Então, o solo dá suporte à grande maioria das fundações de construções civis, a gente falou aí, o prédio, a casa, para ele poder ficar erguido, ele precisa ter um alicerce, que teve ali uma fundação dentro do solo, né? E para o desenvolvimento da agronomia, né? A interação do solo com outros sistemas, como a hidrosfera, a atmosfera e biosfera, é frequentemente indispensável, ou seja, vários ciclos biogeoquímicos que são essenciais, monóxido de carbono, O2, precisa ter uma parte do solo envolvida. Exemplo, a fotossíntese e a respiração, você precisa ter a planta. E a planta precisa estar no apoio que é o solo, né? De onde ela retira os seus nutrientes para ela poder crescer, desenvolver e conseguir fazer a troca gasosa, né? As propriedades de um determinado solo dita como se darão as reações desencadeadas quando uma outra substância, água, rejeitos ou dejetos, é depositada ou precipitada sobre ele. Ou seja, na classificação do solo, se é um solo bom, se é um solo contaminado, se é um solo rico para a agricultura, é de acordo com a composição físico-química que a gente tem lá. E aqui a gente tem um papel muito grande do homem, porque muitas das vezes o solo passa a ser impróprio ao uso, porque o homem é que jogou lixo, porque o homem é que contaminou aquela determinada região, ok? Então, as propriedades, se eu vou ou não utilizar aquele solo, se eu vou ou não precisar fazer a sua correção, seja de pH, adubação, né? Vai de acordo com os seus, a região que ele é formado, a região das rochas que ele é formado ali, por exemplo, né? E se não teve aí também a questão da contaminação ou da movimentação ou da geração de resíduos ou rejeitos humanos contaminando aquela determinada região. Até aqui, pessoal, do que é o solo e a importância do solo. Dúvidas? Ana, Emanuele, Eric, Gleison, Jefferson, Lília, Rose, dúvidas? Beleza, Gleison. Beleza, Eric. Alguém mais? Nenhuma dúvida. Obrigado, Rose. Show de bola. Mas e aí? Como que esse solo é formado, né? Como que essa base chega aí para a gente? Obrigado, Ana. Primeiro passo, a gente tem nas profundezas, nas medidas que a gente vai descendo, as formações rochosas. E essas formações rochosas vão sofrendo agressões, seja climáticas, temperatura, frio, calor, chuva, sol, né? Mais organismos vivos. Existem aqui vários seres vivos, né? Que vão apoiando, degradando, e aí vai fazendo o quê?
né? O relevo, que é a parte mais superficial. E aí isso vai gerando esses processos e a gente vai gerando essa camada mais superficial, que a gente geralmente chama o solo. Mas lembrando que o solo não é só essa camada superficial, são todas as camadas em profundidade, mais a horizontal, que é aquela que a gente consegue ver. Mas esse solo nosso, ele é em virtude da degradação do processo das rochas e das intempéries que vêm aí a partir da degradação climática e de organismos, micro-organismos e de seres vivos que vão se apoiando nessa camada mais superficial. Ok? Então, a princípio, o solo é resultado das ações do intemperismo das rochas presentes na litosfera. Então, a rocha está na camada mais interna. Ela vai sofrendo intempéries, que são ações climáticas, ações de organismos, micro-organismos, ok? A formação do solo, incluindo seus fatores e processos de formação, fazendo com que, em virtude da variação desses fatores e processos, os vários solos apresentam propriedades e características que os diferenciam um dos outros. Porque cada região vai ter uma intempérie ou vai ter uma formação diferente da outra. A formação do solo em Minas Gerais é diferente da formação do solo, por exemplo, no sul. Por isso que algumas culturas crescem melhor na região de Minas Gerais e outras culturas crescem melhor na região do sul. Por quê? Porque essa cultura se adapta melhor àquela qualidade daquele solo, àquela formação daquele solo, ok? Então, assim como os dedos das mãos são diferentes, a formação dos solos também geram solos diferentes, com propriedades físico-químicas diferentes. E que aí você passa a estudar as características desse solo para que possa ser aplicado para aquela determinada cultura, para aquela determinada aplicação, que ele possa ser mais ideal em termos de nutrição, em termos de não contaminação e assim por diante. Até aqui, dúvidas? Da formação do solo, dúvidas? Beleza. Então, olha só a composição do solo. Nós vimos de uma forma macro que a gente falou. Obrigado, Eric, Lília, Rose, show de bola, gratidão. Ok? Nós vimos que o solo tem composição inorgânica, que é até a sua maior composição, orgânica, água e ar. Mas à medida que a gente vai descendo em profundidade, a gente pode classificar a composição do solo em a primeira camada, que geralmente é a camada horizontal, que a gente vê, né, mais superficial, ela é a camada orgânica. Está dentro daqueles 4% que a gente detectou, que a gente avaliou, que a gente correspondeu lá. É onde que é a camada que os seres vivos, em especial, estão aqui utilizando, vamos supor. Depois a gente tem o que a gente chama solo superior, onde que aqui a gente já pega uma camada mineral. É dele que, dessa camada, que é extraído, por exemplo, das jazidas minerais. Geralmente está nessa segunda camada. Ok? A gente tem uma outra camada que a gente chama de subsolo. Aqui a gente já tem uma camada que muitas das vezes pode estar úmida. E aí ela é chamada
uma camada argilosa, né? Aqui já tem uma acumulação de argila. Uma quarta camada, que a gente chama material parenteral, já é o desgaste da rocha. Ou seja, a rocha já se encontra toda com um grande processo por causa dessas intempéries, e aí ela já está toda desagregada, vamos dizer assim. Ok? Ela já está se partindo, ela já está se deformando, vou colocar assim. E a camada mais interna, a gente tem aí a formação da rocha propriamente dita, e ela já consolidada, né? Ela aqui como um depósito, não tão deformada quanto essa quarta camada. Mas isso daqui é, pedagogicamente falando, uma forma simples da gente poder dizer no horizontal, perdão, no vertical, se eu descer em profundidade no solo. Se a gente desce em profundidade no solo, primeira parte, matéria orgânica solta, né, que vai servir aqui como subsídio para animais e plantas. Uma primeira camada de mineral junto aqui com humus, né? Então aí que serve para poder, vamos dizer assim, a próprios seres vivos utilizarem para se desenvolver, por exemplo, os vegetais, né? Utilizam muito isso. A outra camada, minerais de coloração clara, a outra que é a acumulação da argila, que a gente falou. Aqui a rocha já num processo sofrendo desgaste, e a parte mais interna, a rocha sofrendo ali quase que nem desgaste, ela ainda estando íntegra na profundidade do nosso solo. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Tranquilo? Então, aqui essa figura, ela só reforça para a gente o que a gente falou, né? No meu horizonte, no que eu vejo a predominância de restos orgânicos, seres vivos, que é aquilo que a gente está vendo, né, no nosso, ocupando o solo. Uma parte mais interna, a gente tem uma parte de minerais junto com a água, formando ali o humus, né? Então, tem uma parte que os próprios vegetais e animais vão usar esses minerais para o seu crescimento, assim como nós, seres humanos, precisamos ter uma parte de alimentação com minerais para a nossa sobrevivência, os vegetais também. Então, eles usam dessa parte do solo, né? Depois vem uma parte também mineral, mas que aqui formam um pouco das argilas e dos processos minerais. E a gente tem a outra parte, que são as rochas já se sedimentando, e a parte mais interna, que é a rocha consolidada, que aqui geralmente precisa, né, quando vai fazer terraplanagem, construções que precisam grandes profundidades, aqui já utiliza talvez explosivos, ou já utiliza outros processos para degradar a rocha, ou retirar a rocha, né, as retroescavadeiras, né, para poder conseguir tirar aquelas rochas consolidadas que estão ali numa parte mais interna daquele solo. E uma coisa legal, já viram que o solo tem cor diferente? De acordo com as regiões, de acordo com as localizações, de acordo até com a profundidade, a coloração do solo muda?
Eu tenho uma tia que essa semana, por exemplo, a gente foi de Araxá para Uberaba, e aí, na hora que ela viu um arado lá, ela falou: aquela cor ali do solo é uma cor típica que o solo é bom para a agricultura, né? Ou seja, sim, né? A cor do solo é uma maneira primitiva de identificá-lo por séculos. Então, durante muitos séculos, durante muito tempo, enquanto não se tinha a química analítica, que a gente poderia pegar uma amostra do solo, enviar para o laboratório, para saber quais minerais, né? Para saber qual o teor de umidade, né? Tínhamos naquela teor de nitrogênio, tínhamos naquele solo, né? O pessoal se guiava pela cor do solo, né? Então, até mesmo filósofos gregos e romanos, antes de Cristo, classificavam solos com base na sua coloração. Pode, beleza? Pelo menos de forma temporária, Eric, ele pode é, não mudar de forma que ele fique definitivo. Mas enquanto aquele fertilizante, por exemplo, está ali ao redor daquele determinado vegetal, semente, e depois com a água, com a umidade, aquilo ali pode se virar uma questão homogênea, ok? Mas não mudar a composição do solo de uma forma tão definitiva em termos de fertilizante. Mas aqui, principalmente, por causa da questão dos componentes que o solo tem que trazem fertilidade para o solo. Ok? Tem a ver com a questão da fertilidade, mas eu não vou dizer que fertilizantes sintéticos vão mudar definitivamente a cor do solo. Se mudar, vocês me desculpem, é porque eu também desconheço. Beleza? Mas eu vou até buscar saber essa pergunta perfeitamente com o engenheiro agrônomo e na próxima aula eu ainda trago ela novamente para a gente. Beleza? Mas ótima pergunta. Então, ó, a cor do solo é influenciada pela sua origem, pelos componentes presentes e pelas condições climáticas predominantes. Então, ou seja, numa parte natural do solo, a cor predominante é a sua cor natural. Das rochas que sedimentaram, do processo argiloso, dos minerais e da matéria orgânica que tem naquela determinada região. Pode-se temporariamente mudar com a adição do fertilizante ou de outros componentes químicos? Sim, mas aí não tende a ser permanente. É enquanto aquele material está ali. Veio a chuva, lixiviou, carreou, tende a voltar, por exemplo, para aquela cor que é mais natural daquela determinada região propriamente dito. Isso pegando aí o gancho da pergunta do Eric, ok? Portanto, pode-se sim associar a cor do solo a características como fertilidade e a produtividade do solo, porque isso tem a ver, igual na matemática, regra de 3, tem a ver com a composição natural que aquele solo tem. E daquela composição natural, o quanto ela participa do processo de fertilidade e produtividade do solo. Se o solo não tem essa característica de fertilidade e produtividade, aí vai ser necessário entrar com outros recursos. Aí entra com a adubação, com a fertilização, para poder fazer essa determinada correção, para você não perder o solo e manter uma produtividade. Aí entra o outro recurso. Até aqui, dúvidas?
Eric, consegui te responder, pelo menos parcialmente? Beleza. Então, olha só. Alguns solos de cor escura, né? Isso daqui no processo natural, né? Indicam a presença de matéria orgânica e estão relacionados com a parte mais horizontal. É uma parte mais externa. É a parte daqueles 4% de matéria orgânica, em que seres vivos da superfície utilizam para a sua alimentação. Ok? Então, matéria orgânica geralmente deixa ali num tom de cor escura. Cores avermelhadas, né? Indicam aqui principalmente que você tem aqui derivados do ferro como minerais. Então, indicam condições de boa drenagem e separação do solo, né? Estão relacionados com a presença da hematita, né? Então, aqui, principalmente a hematita, dando essa coloração vermelha, né? Aqui um tom meio alaranjado, meio desbotado, né? Presença de minerais claros, a caulinita e o quartzo, né? E pode significar a perda de materiais corantes, né? Então, aqui o solo mais claro, a gente já está chegando aqui principalmente na questão das argilas, né? Então, já está chegando mais perto das argilas aqui. Caulinita é uma argila, né? Cores acinzentados indicam as condições de saturação do solo com água, ou seja, aconteceu a redução do ferro. Por exemplo, a hematita que estava aqui foi reduzida, por exemplo. E aí eu saí do vermelho e vim para o cinza. Cores amareladas podem indicar condições de boa drenagem, mas com regime mais úmido. Estão relacionadas com a presença de gloetila, né, que é um outro tipo de argila, por exemplo, que a gente tem por aqui. Horizontes boscoedos, né? Ou seja, aqui eu ainda vendo pelo horizonte, vendo a olho nu, a gente está vendo manchas amareladas, vermelhas, pretas, em uma matriz ou fundo, normalmente acidentado, né? É quando a gente já tem aí algumas camadas coloridas. Mas só para a gente poder reforçar, beleza? Esse slide ficou meio apagado, qualquer coisa eu envio outro para vocês, né? Mas o que a gente mais precisa dizer, a cor do solo, de forma natural, ela tem a ver com o tipo de material constituinte natural dele. E aí, hoje em dia, é comum você pegar uma amostra desse solo, enviar para um laboratório de química e fazer a análise baseado nos constituintes daquele solo, para avaliar ou confirmar quais são aqueles determinados componentes e quais as possíveis correções eu vou precisar realizar, eu vou precisar fazer naquele solo, de acordo com a aplicação que eu vou ter, né? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar de alguma delas. Textura do solo. A gente tem o solo em forma de argila, a gente tem ele em forma de areia, né? Tem ele aqui na forma de silt. Silt é como se fosse o desgaste da rocha, beleza? Que não chega a ser tão pequeno quanto o da argila, né? Mas está ali no intermediário, vamos dizer assim. Então, a textura do solo
é a proporção de argila, silt, que é a decomposição da rocha, e areia, que compõe o solo. A proporção desses componentes depende do tipo de rocha e do intemperismo que ela sofreu. Ou seja, aquela região vai sofrer determinados ataques, sejam naturais, sejam atmosféricos, sejam por organismos ou micro-organismos, e aquele ataque é que vai dar qual é essa textura que o solo daquela região tem. Para determinar a textura pelo tato, umedece-se uma amostra do solo e trabalha com ela entre os dedos, para ver se ela vai ter uma textura de argila, silt, areia, barro, né? A textura do solo é importante para a agricultura, pois permite prever a resposta do solo a condições ambientais, porque vai chover, né? E como que vai ser o manejo e resistência quando não chover, a seca, né? E como que está ali, por exemplo, de cálcio, já que o vegetal vai precisar de cálcio para sobreviver. A textura do solo afeta a qualidade física do solo, como a densidade e a porosidade, que é importante para poder reter umidade, né? O que influencia na difusão de água e na mobilidade dos nutrientes, porque os nutrientes estão no solo, o solo está sólido. Os vegetais, para poder absorver os nutrientes do solo, precisa que eles se dissolvam na água. Então, a textura do solo tem muito a ver com a quantidade de água que você vai estar colocando. E essa quantidade de água vai ser importante no processo de irrigação ou no processo de chuva natural, né? Para solubilizar os nutrientes e os vegetais conseguirem se nutrir, né? Puxarem por difusão a água e, juntamente com a difusão da água, vai os nutrientes. Olha que coisa fantástica é a natureza. Olha o quanto a gente estava na seca e tudo estava completamente seco. Foi aí, 2, 3 dias de chuva. Olha essa semana que a gente já vê aí todos os jardins, na beira das rodovias, tudo já verde novamente. Isso por quê? Porque o solo tinha nutrientes. A água solubilizou os nutrientes e, por difusão, as raízes conseguiram puxar esses nutrientes. E aí trouxe novamente a vida verde aos vegetais. Não é bacana isso demais? Né? O que eu falo que o quanto Deus é perfeito, né? E o quanto ele sabe que uma simples chuva, o quanto que renova a área superficial do solo, o horizonte, que a gente chama ali do solo, como aquela primeira camada. Uma simples chuva já foi capaz de trazer toda aquela renovação ambiental que a gente já vê aí. Quem tem jardim em casa, né? Quem vai trabalhar passa por um pasto e via o pasto seco, hoje você já passa lá, você já vê o pasto verde novamente, né? Por causa de 2, 3, uma semana de chuva. A escala de Atterberg classifica o tamanho das partículas do solo. Argila tem um diâmetro de partículas menores do que 0,002 milímetros. Então, aqui ele já está chegando quase na escala do nanômetro, né? Silt, de 0,002 a 0,02. Areia fina, de 0,02 a 0,2 milímetros. E areia grossa, de 0,2 a 2 milímetros. E isso daqui é importante. Quem vai trabalhar aí com construção, que tipo de areia para poder fazer, por exemplo, a camada da parede interna,
que tipo de areia para poder fazer o alicerce, que aí já é, por exemplo, o tipo de areia grossa. Então, como se diz, pedagogicamente falando, né, existe essa escala de Atterberg, que ela é utilizada aí matematicamente falando para poder trazer uma classificação baseada em número pelo tamanho da partícula daquele solo, né? Pelo tamanho da partícula. E argila, a gente usa muito apenas como processo de alguns cosméticos que usam algumas argilas, mas existem, por exemplo, argilas que são carreadoras de fármacos. Entre as camadas das argilas tem um espaço em escala nano. Então, você coloca o fármaco entre essas camadas. É o que a gente chama materiais lamelares. Ela tem uma camada, uma lamela, tem uma outra camada. E entre as camadas você tem um espaço. Então, entre esse espaço, você pode carrear, colocar ali, por exemplo, um fármaco de interesse. E aí ele vira um nanocarreador para poder levar o seu fármaco para um tratamento de uma doença humana ou até na área da agronomia ou veterinária. Né? Existem nanocarreadores de argila, você vai lá no solo, retira o material argiloso, faz a sua limpeza, lavagem, para retirar realmente aquilo que não interessa, e o material argiloso puro que fica ali, ele é um excelente nanocarreador, utilizado aí em saúde humana, veterinária e agronomia, ok? Carregando aí, por exemplo, agrotóxicos, pesticidas que a gente tem. Então, aqui, reforçando em relação ao tamanho das partículas, né? A argila menor do que 0,002 milímetros, o silt de 0,02 a 0,002, areia fina de 0,2 a 0,02, areia grossa de 2 a 0,2, e o cascalho, que já é mais grosso, maior, o tamanho da partícula ali, já está uma bolinha, né? É como se fosse uma bolinha aqui, maior já do que 2 milímetros, a gente já tem aí o cascalho propriamente dito. Até aqui, pessoal, dúvidas? Então, uma das classificações ou caracterizações do solo é pelo tamanho da partícula, né? Pelo tamanho da partícula. Dúvidas até aqui? Emanuele, Analice, Eric, Gleison, Jefferson, Lília, Rose, dúvidas? Beleza. Lá atrás a gente falou, a porosidade é importante no solo. Por que a porosidade é importante? Ou seja, entre uma partícula e outra, eu ter ali um canal, um poro, para poder reter umidade. Porque a umidade vai ser importante para poder dissolver, solubilizar os nutrientes que a matéria viva geralmente utiliza. Então, a umidade do solo é a relação entre a massa de água e a massa de sólido que tem. Então, você tem como determinar isso. Você pega uma amostra de solo e, vamos supor, eu pesei a amostra do meu solo 100 gramas. Coloquei numa balança de infravermelho ou numa estufa de secagem, por exemplo, a 60, 70 graus Celsius, secou ali 24 horas. Eu vou lá e peso de novo. Pesei, agora deu 80 gramas. Quer dizer que 20 gramas era a água que evaporou.
ok? Então, você tem como fazer a medida, o quanto de água você tem ali no seu material, no seu solo, e em laboratórios de química que fazem análise de solo, isso é comum, né? E a porosidade do solo é a fração do volume total do solo que pode ser ocupada por água e ar. A porosidade é calculada pela diferença entre o volume total do material seco e o volume ocupado pela água deslocada quando o material está submerso. Então, aqui você faz, basicamente, bem pautado com a característica da densidade, né? Mas você tenta verificar o quanto de água você consegue comportar no seu material de solo, né? Essa quantidade de água que você consegue colocar no seu material é estimado aí em porosidade. Então, a umidade e a porosidade são propriedades que influenciam no movimento e na retenção de água, e é importante para poder solubilizar os nutrientes, ok? E também o ar no solo, para dar oxigenação, porque existem muitas bactérias, muitos fungos que vivem no solo e que são aeróbicos e que precisam do ar. Então, essa porosidade também é importante para poder manter a vida de micro-organismos ou seres vivos que vivem diretamente no solo. Então, a porosidade do solo é influenciada pelo arranjo das partículas, aquilo que eu falei, como que as partículas estão se organizando dentro da composição do solo. Os poros podem ser maiores, preenchidos pelo ar do solo, ou por capilares responsáveis pela retenção da água. A condição do solo determina se os poros estão ocupados por água ou por ar. Isso aqui vai depender da condição atmosférica que tem naquela região e pela própria organização que as partículas se delinearam ali, se organizaram ali dentro daquele processo, ok? A condição do solo é solo saturado. Todos os poros estão ocupados por água. Solo úmido. Parte dos poros estão com água e parte dos poros estão com ar. Solo seco. Os poros estão ocupados por ar. Então, ou seja, quando a gente pega um solo barrento, é um solo saturado. Os poros ali estão todos ocupados por água, né? Quando a gente pega um solo, a gente pega ele, sente pela mão, pelo tato, que ele está úmido, mas ele não chega a fazer aquele barro, vamos dizer assim, a gente entende que ele está úmido. E quando a gente pega ele muito seco, em areia é muito comum isso, né? Os poros ali estão ocupados por ar e não por água. Solos mais arenosos têm maior porosidade e permeabilidade, o que resulta em maior taxa de infiltração. Solos argilosos e compactados têm menor capacidade de infiltração, o que pode causar maior escoamento em relação à erosão, né? É só a gente ver no dia a dia da gente, né? Uma areia lá do parquinho, uma areia que está ali no jardim, né? Ela é mais seca, quer dizer que ela tem um maior grau de porosidade, né? Ela tem um grau assim de grande porosidade, né? E usa a areia, por exemplo, no sistema de tratamento de água, nós vimos lá na aula passada, em uma das últimas etapas, é a filtração da água em filtros de areia. Por que a água consegue ser filtrada no filtro de areia? Porque ele tem grande porosidade. A água passa ali por gravidade naquele leito poroso de areia.
Se fosse um barro que tivesse ali, a água não conseguiria infiltrar. Ela ficaria retida, por exemplo, mais na parte superior, por exemplo. Gleison, pode falar. Beleza. Pode usar o microfone ou o chat, fique à vontade. Ah, legal. O solo do cerrado, ele fica muito aqui na questão, principalmente de um solo entre o úmido e o seco, vamos dizer assim, ok? Porque eles, principalmente quando você pega uma parte mais superficial, você vê no solo do cerrado muito cascado. Então, ou seja, muita areia, pedra, né? Então, um material com partículas maiores e que causa ali algumas coisas de infiltração. E aí, o que acontece quando chove? Essa água tem a capacidade de infiltrar, para que ela possa alimentar ali os seres ali do cerrado. Então, ele tende a ficar aqui entre o úmido e o seco. E quando a gente pega, por exemplo, aqui agora, Pantanal, lá a gente já tem um solo saturado, porque lá a gente já tem uma grande quantidade de água. Não sei se eu consegui te responder, Gleison. Beleza. Pessoal, alguém mais? Dúvidas? Então, só reforçando. A umidade é importante para solubilizar nutrientes. E a porosidade é importante, que é onde que ela vai fazer a comunicação para essa água transitar dentro do solo. Ok? Alguns solos, onde que a gente tem principalmente alguns micro-organismos aeróbicos, precisa, além da água circular pelos poros, também o ar, né? Para poder dar aquela condição. Então, aqui a gente tem um exemplo, olha só. A areia. Eu tenho um grande tamanho de partícula, e aí eu tenho o quê? Ó? Uma grande retenção de água, eu consigo fazer, na realidade, pouca retenção de água, né? Porque as partículas são grandes, e aí você tem pouco espaço entre elas, né? Mas consegue, pelos poros, fluir bem. O silt, que é ali do desgaste da rocha, um tamanho entre a argila e a areia, e o tamanho da argila, olha só o quanto o tamanho é menor das partículas. Então, aqui eu retenho muita água, por isso que a argila tem aquela tendência de parecer úmida, né? E aqui embaixo uma mais mista, onde que eu misturei tamanho de 3 partículas, por exemplo. Né? Então, a gente tem aí essa constituição aí. Outra propriedade importante em relação ao solo é o seu pH, o seu potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de íons H+, que a gente tem ali. E aqui a química nos ajuda a relembrar. pH. Se eu tenho pH igual a 7, eu tenho pH neutro. pH menor do que 7. Quanto menor do que 7, solução ácida. E o pH maior do que 7, quanto maior do que 7 até 14, eu tenho pH alcalino ou básico, né? Então, o pH do solo é uma medida que indica a acidez ou alcalinidade do solo. Então, vai ser pego uma amostra do solo, vai ser levado para o laboratório
vai ser colocado em uma quantidade de água neutra, por exemplo, né? E vai verificar o quanto que está o pH daquele solo, né? Com um instrumento que chama-se pH-ômetro. Se o pH tiver de 0 até 7, pH ácido. Se o pH der 7, significa que o solo está com pH neutro. E se ele der maior do que 7, significa que ele está alcalino. E por que é importante determinar o pH do solo? Porque ele tem a ver com a produtividade, com a correção para a cultura. Se vai ser preciso adicionar substâncias mais ácidas, se vai ser preciso colocar um outro corretivo, por exemplo, o calcário, para poder fazer correção. Aqui os engenheiros agrônomos conhecem mais quais que diminuem, quais que aumentam, mas o propósito é fazer a correção do solo, deixar o pH ideal de acordo com o tipo de cultura que você vai fazer, né? Cada cultura pode ter um pH ideal para o seu desenvolvimento. Então, o pH do solo, né, quimicamente falando, ele é calculado por essa formulinha. É o menos log da concentração de H+. Quem é que calcula isso para a gente hoje em dia? É o equipamento que a gente chama pH-ômetro, né? Então, o pH do solo é importante porque afeta a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Porque, de acordo com o pH, vai estar mais solúvel ou menos solúvel aquele determinado nutriente. Exemplo, pHs alcalinos, acima de 9, o cálcio vai reagir com o OH e vai dar um precipitado de hidróxido de cálcio. Não vai estar disponível para a planta utilizar ali para a sua nutrição, né? Então, de acordo com o pH que está, pode os nutrientes do solo se complexarem e não estarem disponíveis para serem absorvidos pelo vegetal, ok? E o mesmo caso ocorre ao contrário. De acordo com o pH, você facilita a solubilidade de determinados nutrientes e assim favorece a sua absorção pelos vegetais. Então, o pH do solo é importante porque afeta a disponibilidade de nutrientes para as plantas, ou seja, a sua absorção e está diretamente relacionado à fertilidade do solo. Então, a disponibilidade dos nutrientes. O pH do solo determina a solubilidade e em pH inadequado pode levar à deficiência, porque complexa e vai impedir que ele seja absorvido. O pH do solo afeta a forma como os nutrientes são ligados a outras substâncias e, portanto, a sua disponibilidade para as plantas. E a fertilidade. O pH do solo indica se o local é apropriado para o cultivo ou não de determinadas plantas. Para medir o pH do solo, utiliza-se o pH-ômetro, né, ou kits de pH, alguns são em fitinhas, né, de pH, mas hoje o pH-ômetro você tem ele tanto em bancada quanto ele de bolso, que você leva e você consegue, se não levar a amostra para o laboratório, no próprio campo você consegue fazer. O pH ideal para a maioria das culturas agrícolas é entre 5,5 e 7. No entanto, o pH, ele depende de cada espécie. Então, sempre confirmar. Aqui é a maioria nessa faixa, mas sempre tem que ser corrigido, confirmado, avaliado, de acordo com cada gênero, com cada espécie de planta que você está delineando para aquela agricultura, por exemplo. Até aqui, do pH do solo, dúvidas?
do pH do solo. Dúvidas? O pH faz parte do NPK. Você consegue traduzir para mim, Eric, o que você quis dizer com NPK? Porque às vezes eu que não entendi agora. Porque existe sim o que a gente chama pKa. Ah, ok, sim. Ele tem tudo a ver com. Por quê? Porque a forma como você vai ter disponível nitrogênio, fósforo e potássio pode estar de acordo com o pKa, perdão, com. Esquece isso que eu falei do pKa, beleza? Mas pode estar de acordo com o pH do solo, sim. Ok? De acordo com o pH do solo, você pode ter mais disponibilidade de nitrogênio, fósforo e potássio, ou menos, de acordo com o pK. Por exemplo, o potássio em pHs muito alto pode fazer o hidróxido de potássio, que aí ele é sólido e ele não vai solubilizar e não vai estar disponível. Então tem a ver sim. Ok? Adubação do solo, né? Eu acho que todos nós já ouviram falar do processo aí de adubação. E o que é adubar o solo? Eu vou pegar o meu solo, vou fazer uma análise, quais nutrientes ele tem, qual a possível cultura que eu quero fazer, e aí, pegando aqui o gancho do Eric, vamos supor que na minha análise do meu solo não tem fosfato, não tem potássio. Então, eu preciso, no meu adubo, fazer a correção química do meu solo, adicionar nutrientes, né? Adubar nada mais é do que fazer a correção química do solo, adicionando nutrientes, aqueles nutrientes que são ideais para aquela cultura que eu quero fazer. Então, a adubação do solo é uma prática agrícola que consiste em repor os nutrientes do solo para que as plantas cresçam de forma saudável e produtiva. Porque a gente sabe que coloquei uma cultura, ela utilizou nutrientes daquele solo. Então, aquele solo pode ter ficado agora pobre em determinados nutrientes. Então, para a próxima cultura, eu tenho que fazer a adubação, repor nutrientes, ou colocar nutrientes adequados para a minha próxima cultura, né? Então, analiso primeiro o solo para determinar a quantidade de fertilizantes e adubos necessários, porque eu não posso nem faltar e nem colocar em excesso. É igual para nós humanos. Vitaminas, polivitamínicos, tem que ser, estou com falta de vitamina D. Então faz o exame e faz a reposição necessária. Não pode exceder. O que exceder, você vai eliminar. Ok? Com o solo acontece a mesma coisa. Eu tenho que fazer a análise prévia para me saber qual a quantidade de cada um dos componentes e depois eu faço a fertilização ou a adubação com a quantidade ideal que eu preciso. Nada mais, nada menos. Existem 3 tipos de adubação que o pessoal chama, ok? A adubação orgânica, que é feita a partir de resíduos de animais ou plantas. A comum aqui, todo mundo busca lá o estrume de vaca, né? Todo mundo busca o esterco, que o pessoal chama, não é isso? O esterco de vaca, né? É uma adubação orgânica, né? Resto de folhas de alimentos que às vezes utiliza aí da compostagem, né? Viram o que a gente chama adubos orgânicos.
Tem os adubos, né, inorgânicos. Envolve aqui os sais minerais. Aí tem a ver com o que o Eric colocou. Nesse daqui, ó, ele colocou nitrogênio, fosfato, potássio. É uma adubação inorgânica, né? Então, envolve o uso de sais minerais, que podem ser extraídos do solo ou produzidos quimicamente aí por algumas indústrias, né? A região de Araxá, a região de Serra do Salitre, rica aí em empresas que produzem fertilizantes, Patos de Minas também, né? Como nitrogênio, fósforo e o potássio ali, o exemplo que o Eric colocou. E a adubação verde, ok? A adubação verde, ela tem muito a ver aqui com o que o pessoal fala, rotação de culturas. Ou rotação, por exemplo, plantou milho e depois vem uma leguminosa. Por quê? Porque existem algumas, né, adubação verde aqui, alguns vegetais, feijão, soja, alfafa, possuem bactérias em suas raízes que podem absorver o nitrogênio do ar e transformá-lo em nitrato. Então, ou seja, eles mesmo vão repondo componentes do solo. Então, a rotação de culturas ajuda com que alguns vegetais, algumas plantas, ela mesmo consegue repor alguns nutrientes para o solo, que foram a cultura anterior utilizou, por exemplo. Então, a gente chama aí de adubação verde. Então, adubação orgânica, adubação inorgânica e adubação verde. Até aqui, dúvidas? Processo de adubação, os três que a gente viu, orgânico, lembra da compostagem, lembra do esterco que a gente busca lá junto à vaca, né? E o pessoal faz ali aquelas, assim, mostrando mais caseiro, numa pequena quantidade. Claro que numa cultura de lavoura isso utiliza muito mais, né? Inorgânico, os fertilizantes, né? Os corretores aí, e os de verde são próprios vegetais que conseguem recompor alguns constituintes do solo, porque tem ali alguns bactérias, fungos nas raízes de alguns vegetais que conseguem aí fazer o que a gente chama a utilização do nitrogênio. Pega o nitrogênio do ar e consegue colocá-lo para aplicação como amina no solo. Até aqui, dúvidas? Ana, Emanuele, Eric, Leison, Jefferson, Lília e Rose. E o grande problema? Aí em Goiás se utiliza o processo da pecuária e floresta, né, onde o gado pasta debaixo das árvores. Sim, de certa forma, sim. Só que a quantidade que eu acredito que seja, Gleison, não deve ser grande para poder manter. Eu acho que mantém uma certa quantidade de vegetal, mas eu acho que ele não usa com processo agronômico, não. Ele utiliza mais com o processo da pecuária mesmo, é usar o verde da floresta. Eu acredito que seja mais por isso.
Beleza. E aqui o ser humano é a peça causadora, em sua excelência, vamos dizer, que a gente chama a poluição dos solos. Então, a poluição do solo, ou seja, a camada superficial, aquela camada horizontal, aquela primeira camada que é a que a gente vê da crosta terrestre, ocorre devido aos malefícios diretos e indiretos causados pela exploração, ocupação do meio ambiente, depositando no solo elementos químicos estranhos, prejudiciais às formas de vida e sua colaboração em relação às interações ecológicas irregulares. Ou seja, a destruição ambiental pela contaminação do solo, né? Onde que o principal responsável é o ser humano, ok? Então, a poluição do solo acontece devido à deposição, infiltração, porque às vezes solubiliza ali com a água da chuva e infiltra para dentro do solo, né? Ou acúmulo de substâncias que alteram a composição do solo. E aí alguns aqui mudam, por exemplo, o pH, a porosidade. Pode acontecer pela ação do homem ou por fenômenos naturais, mas quando a gente fala em poluição, sem dúvida nenhuma, a que mais preocupa é a que acontece pelo homem. Origem de alguns poluentes do solo. Agrotóxicos, que aí chegou a água, lavou a folha do vegetal e leva, né, a chuva e leva aí para os mananciais. Esgoto doméstico, né, sem tratamento. Lixo que é jogado em qualquer lugar. Resíduos industriais, fertilizantes, né? O que a poluição do solo pode causar, né? Perda de vida, né, de plantas e animais, alterações de ciclos biogeoquímicos, alteração da qualidade da água, porque muito ali pode atingir lençóis freáticos, né, e pode causar doenças. Existe aí, por exemplo, algumas parasitoses que podem ser causados aí pelo solo. Andar descalço do solo pode pegar, por exemplo, Ancylostom do Denali, né? Desde que algum animal contaminado com Ancylostom ou homem tenha feito fezes naquela região, por exemplo. Como evitar? Fiscalizar atividades poluidoras, descartar corretamente o lixo, criar aterros sanitários, promover a coleta seletiva e a reciclagem, né? Controlar o uso de fertilizantes, de agrotóxicos e garantir o tratamento de resíduos domésticos e industriais. São formas que a gente tem aí de poder tentar minimizar, mitigar a poluição dos solos aí, principalmente pelo aspecto humano. E aí isso daqui é o que dá dó, que infelizmente, pela posição social, pela segregação social que o Brasil tem e outros países têm, muitas pessoas acabam tendo que sobreviver pelos resíduos que são jogados. E olha aqui para vocês verem, olha, até urubus aqui junto com essas pessoas, e às vezes eles estão buscando aqui não recicláveis, muitas das vezes eles estão buscando aqui um alimento que vai levar para os seus filhos, né? Infelizmente, gera esse transtorno social também. Entendi. Aí essa daí eu não sabia não, Eric. Essa daí eu vou buscar saber também. Ok? Entendi. Por causa da contaminação, né, química ali, que deixa possivelmente aí sensível
para as minhocas e elas não conseguem sobreviver. Dependendo da condição, pode ser sim. Então, olha só, existem alguns lixos, por exemplo, lixos hospitalares, lixos ligados à saúde, né? Precisam ser incinerados. A forma correta de ter que descartar resíduos aí de risco à saúde, né, são as incinerações. E, sem dúvida nenhuma, a compostagem tem ganhado seu espaço. Ou seja, resíduos orgânicos de alimentos, né, colocados aí em um processo de fermentação, vamos dizer assim, vai gerar aqui um adubo orgânico e que depois é feito a coleta aí, né? Por exemplo, couve, alfaces. Então, é bem bacana. Se a gente tivesse em um momento de aula presencial, onde que a gente tivesse que fazer um trabalho, iríamos fazer um trabalho relacionado à compostagem, ok? Onde que cada um iria fazer em casa a sua compostagem, depois registrava e mostrava como que foi feito, ok? Então, a gente tem resto de alimentos, resto de matéria orgânica, é colocado aí para poder fazer o seu processo aí de fermentação e compostagem, né, que é o que a gente chama, e aí vira o que a gente chama o adubo orgânico que pode ser utilizado. O que é lei e o que precisa ser feito são os... infelizmente, o Brasil tem os lixões, mas não é os lixões. É o setor aqui que a gente chama de... Opa, fugiu o nome aqui, desculpa. Nossa, deu branco a idade. O aterro sanitário, isso. Obrigado, Eric. Show de bola. Beleza? Obrigado aí, salvou os cabelos brancos aqui. Ok? O aterro sanitário. Onde que do aterro sanitário você vai fazendo camadas e vai colocando novamente terra e vai captando gás e ainda vai ter como utilizar o gás metano aqui para outras finalidades. Então, existe a lei para poder se ter aterros sanitários, mas, infelizmente, no Brasil, o que existe são os lixões, né? Esse é o grande problema. Então, ó, resíduo reciclável é um material que a gente consegue reaproveitar. Papel, plástico, metal, alumínio, vidro, entre outros, né? Podem ser coletados e reciclados para evitar o desperdício e reduzir o impacto ambiental. Resíduo não reciclável ou rejeito não podem ser reciclados ou estão contaminados com substâncias perigosas. E aí não podem ser reciclados e são separados dos resíduos comuns. Então, uma das formas que a gente tem, enquanto ser humano, para impedir a poluição dos solos é a gente fazer a coleta seletiva. Né? Você ter o lixo para vidros, o lixo para papel, o lixo para metal, o lixo para plástico e o lixo para o lixo comum, que é aquele que não vai ser reciclado. Ok? Por exemplo, resíduo de banheiro, né? Papel higiênico. Então, a separação do lixo não reciclável, restos de alimentos, aqui a gente pode utilizar para compostagem, né? Papel higiênico, guardanapos, absorventes íntimos, pilhas e baterias, papel plastificado, latas de aerosóis, madeira, fraldas, lenços, bitucas de cigarros, lâmpadas, celofane, isopor. Isso é não reciclável.
E o que a gente consegue reciclar? Plástico, caixas de leite longa-vida, papel alumínio, vidros, arames, talheres, copos descartáveis, papéis, latas, metais, papelão, tubos de PVC, fios elétricos, ferragens. Isso tudo a gente consegue reciclar. E aí, da mesma forma que a gente tem lá resíduos orgânicos persistentes, resíduos orgânicos não persistentes. Então, aqui, ó, um exemplo de resíduos orgânicos: resto de alimentos. Resíduos orgânicos persistentes, por exemplo, alguns agrotóxicos, que têm a capacidade de ficar aí até 30 anos poluindo o solo. Né? Existem alguns agrotóxicos que têm essa capacidade. E resíduos inorgânicos, né? Que aí vem latas, vidros, plásticos, né? Dentro desse contexto que a gente tem. Então, coleta seletiva. Resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos recicláveis e resíduos inorgânicos não recicláveis ou rejeitos. É outra forma que a gente tem. Um outro caminho que vocês podem fazer isso é propor onde vocês já trabalham. Já propor em casa essa coleta seletiva, a forma de separar o lixo. Né? A gente não vai mudar o mundo, só a gente. Mas a gente pode mudar algumas coisas que estão ao nosso redor. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a forma como a gente trata o lixo que a gente mesmo gera. Né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo, seja na casa da gente, né? No ambiente que a gente vive. Então, é comum nos ambientes ocupacionais, no trabalho, terem essas lixeiras. Lixo comum, metal, vidro, plástico. E aí eu faço o teste com vocês. Vai lá e olha se na de vidro só tem vidro. Vai lá e vê se na de papel só tem papel. Nós, seres humanos, somos tristes. Por que que dói a mão em fazer a coisa correta? Verdade ou mentira? Né? Então, aqui, mais uma vez, só que aqui eu quero acrescentar aqui, ó, lixo reciclável, olha o emblema dele, né? Que é esse infinito aí, né? Esse outro daqui, ó, o último, lixo biológico, que aí de forma alguma que possa ser reciclável, né? Mas ele tem que ser levado para incineração. Ele tem que ser coletado em lixeiras especiais. Se for pérfuro cortante, por exemplo, seringas, tem que ter dupla embalagem para proteger, né? E o destino correto de lixo biológico é incineração, ok? E lixos radioativos têm que ser enviado para centrais nacionais que cuidam do descarte de resíduos radiológicos. Em Minas Gerais, a nossa central é em Belo Horizonte, que fica no CDTN, dentro do campus da UFMG, ok? Então, todo esse cuidado aí a gente também precisa ter. Então, o ciclo do infinito, ó, essas setas aí, é como se fosse o infinito, para poder aí ver a questão da reciclagem, né? Por isso que é esse símbolo do infinito. E aqui, ó, só para a gente poder ver alguns exemplos. Olha o isopor, tempo indeterminado, né? Latas de aço demoram 10 anos
né, para serem no solo ali, ser degradada. Pneus, tempo indeterminado. Sacos e sacolas plásticas, mais de 100 anos. Aí alguns exemplos de todo esse impacto ambiental que a gente tem. E a gente tem que ter o cuidado que o lixo vai ser molhado, vai jorar o churume, que é aqui, né, o que a gente chama resíduos solubilizados nele e que vão chegar e vão atingir o lençol freático. E esse lençol freático pode, muitas das vezes, ser o lençol que vai ser utilizado para obter a água potável, e você está contaminando ele. E, além disso, ele vai servir, esse resíduo aqui, para alimentar animais, insetos, e aí vai gerar aí outros problemas relacionados à saúde pública, a epidemias e outros malefícios sociais e de saúde pública propriamente dito que a gente tem. E aí, só para a gente poder finalizar, e você? O que tem feito quando a gente fala da questão do solo, de cuidar do solo? O que você tem feito? Se a gente não tem feito, por que não a gente começar a fazer? Né? Começamos na nossa casa. É um primeiro passo. Pessoal, até aqui, dúvidas? Beleza? Não, valeu, obrigado. Grande abraço, então, pessoal. Então, a gente fica por aqui. A gente, no próximo mês aí, tem o terceiro encontro. E grande abraço. Façam os exercícios, estudem a apostila, revejam a aula se acharem que é importante. E qualquer dúvida, acione a Júlia, acione a Andresa, e qualquer coisa, elas me acionam também. Grande abraço a todos, uma boa semana, tudo de bom para todo mundo. Fiquemos com Deus. Grande abraço. Até mês que vem.